Para começar o curso, então, já que nós vamos falar de funções, já que nós vamos trabalhar com funções, né? Já que a gente vai se organizar para que a gente possa ter modelos matemáticos escritos com função, então a gente precisa entender o que que é uma função, como é que a gente define, como é que a gente caracteriza uma função. Então, na verdade, existem formas de relacionar quantidades, né? A gente costuma dizer assim, existe um conjunto A, um conjunto B, e os conjuntos se relacionam. Existe uma relação especial que a gente chama de função. Então, na verdade, a função surge, a ideia é que uma função vai surgir, tá? Quando a gente relaciona, quando depende, uma quantidade depende de outra, certo? Então, na verdade, essa é a ideia da função. A gente fazer quantidades depende uma da outra. E aí a gente considera a situação para que tenha as funções, tudo bem? Existem várias formas de acontecer função. Nós podemos ter funções descritas por palavras, nós podemos ter funções descritas por equações, nós podemos ter funções apresentadas no formato gráfico, nós podemos ter funções apresentadas por tabelas. Então, por exemplo, tem aqui alguns exemplos que está no livro lá, que está para vocês. Uma delas é a seguinte: vamos imaginar então que a gente tem a área. Então, vamos imaginar aqui, ó, a área de um determinado círculo, tá? Que depende do seu raio. Então, a brincadeira aqui é a seguinte, ó. Imagine que eu vou pegar a área do círculo. Então, eu tenho aqui, ó, a minha área do círculo e ela é dependente do raio. O que que é isso? Se você pensar, você sabe o seguinte, ó, um círculo que tenha um raio R aqui tem uma determinada área, concorda comigo? Imagine que eu pego um círculo maior, ou seja, aumentei o raio, então é óbvio que ele vai ter uma área maior. E aí a gente cria então uma relação de área que é dado sempre por πr ao quadrado. Na prática, a gente vai costumar chamar isso aqui do seguinte: a função de R definida por πr ao quadrado vai dar a área do círculo. Ou poderia dizer que a área do círculo, em função de R, é definida por essa equação aqui. Ou seja, toda vez que nós temos uma variação no raio, nós vamos encontrar uma variação na área do círculo. Tá bom? Um outro exemplo muito legal é o seguinte: a população humana no mundo depende do tempo. E aí a gente tem uma relação de ponto milhões de habitantes que nós temos de população no mundo. Então, em 1900, começo do século passado, nós tínhamos lá 1.650.000 pessoas. Já nos anos 2000, nós chegamos, ou seja, um século depois, nós passamos de 1.600.000, de 1 bilhão, desculpa. Quando você põe 1.600 milhões, é 1.650.000.000. Então, isso aqui é 1,6 bilhões de habitantes. A gente volta a ter 6 bilhões de habitantes. Então, o mundo passa a ter 6 bilhões de habitantes. Só a China tem mais de 1 bilhão, tá? Então, essa é uma outra forma de você organizar a apresentação de uma função. Então, nós temos aqui que a população do mundo, em função de um T, é dado de alguma forma, baseado numa equação, baseado em algumas características. Como aqui a gente não tem a equação, né? Aqui a gente não tem a equação, a gente tem o que aqui? A gente tem uma tabela. Então a ideia aqui é fazer com que a gente possa entender a variação da população mundial baseado em tabela, tá bom? Um outro exemplo, o custo C de enviar um envelope pelo correio depende do seu peso, W. Embora não haja uma fórmula simples relacionada a o peso e o custo, o correio tem uma fórmula que permite calcular o custo quando
o peso W é dado. Ou seja, aqui nós estamos apenas explicitando uma forma de variação. Então, ou seja, o custo que nós temos aqui, ó, se pegarmos aqui o custo para submeter, encaminhar um determinado objeto pelo correio, é dado em função de, ou seja, olha a palavra que eu usei aqui, em função de o peso dele, tá? Então aqui nós poderíamos, sem problema nenhum, dizer que o custo é dado em função do seu peso, tá bem? Um outro exemplo, aceleração vertical A do solo, registrada por um sismógrafo durante um terremoto, é em função do tempo. Então, conforme você tem o tempo aqui, aqui você tem o quê? Isso aqui é um gráfico. Isso é um gráfico onde a gente tem a relação da, do tempo e da aceleração, né, do solo com aquele pontinho que está em cima lá, está variando lá, ó. Conforme ele vai variando, eu consigo saber o que está acontecendo. Então, ou seja, é registrado durante o terremoto em função do tempo T. A figura mostra o gráfico gerado pela atividade sísmica durante o terremoto de Northwick, que abalou Los Angeles em 1994, para um dado valor de tempo. O gráfico fornece um valor correspondente à aceleração. Então, isso aqui é só para a gente entender é, algumas formas de representar funções, algumas formas de representar modelos, tá? Isso é muito comum. E é por isso que eu falo que a matemática, ela não surgiu para fazer com que as pessoas passassem raiva. Ela surgiu para ajudar as pessoas a equacionar soluções, a poder trabalhar com determinadas soluções. Tudo bem? Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue passar para a próxima. Opa, passamos para a próxima sem grandes problemas. Aqui a gente tem o que então? Nós vamos trabalhar agora com a definição realmente de função. Então, o que que é uma função? É uma lei, ou seja, uma regra. Então, quando você pensar que função f é uma lei, uma regra, né, uma relação especial, então podemos até dizer aqui, ó, é uma regra, é uma relação especial, que faz o quê? Que associa a cada elemento x de um conjunto de exatamente um elemento chamado de f de x, que em um outro conjunto E. Então, na prática, o que que a gente tem? A gente tem um conjunto D, daqui a pouco a gente vai dar um nome para esse conjunto. Esse conjunto, existe um elemento lá dentro que a gente chama genericamente de x, e a função, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e relacionar esse elemento com outro elemento num conjunto que nós vamos chamar de E aqui, né? E a gente vai chamar esse elemento aqui, ó, é muito comum vocês encontrarem a palavra, a letrinha Y ali, tá? Ou seja, então você sabe o seguinte, que Y é uma relação com o número ou com a variável x, tudo bem? Sendo que o x pertence a D, que nós chamamos de domínio, e o y pertence a um conjunto E, que nós chamamos de contradomínio, e os números que são usados dentro do contradomínio nós vamos chamar depois de imagem da função. Então, de forma geral, o que que a gente tem? As funções dos quais nós relacionamos D e E são conjuntos numéricos, e aqui nós estamos falando agora de números reais. Não sei se vocês vão lembrar, mas existem vários conjuntos numéricos na matemática, né? Nós temos lá o conjunto dos números naturais, certo? Nós temos o conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais,
nós temos o conjunto dos números irracionais, que todos eles vão compor o conjunto dos números reais, certo? Então, esse é um conjunto muito grande na matemática, que tem várias características, que tem várias aplicações. Por isso que a gente chama de funções reais, ou o cálculo diferencial integral, ele é um cálculo que trabalha com, com funções reais, para a gente poder trabalhar. Ah, existem outras funções? Existem. Existem as funções que não são no conjunto dos reais, a gente vai criar um outro conjunto chamado de imaginário e tudo mais. Existem uma outra construção, mas não faz parte agora do nosso momento e a gente não precisa se preocupar com isso, tudo bem? Bem, então o que, que os números reais faz? Ele pega o conjunto D, que nós chamamos de domínio, tá? É aquele conjunto lá que eu falei para vocês, que a gente tinha o domínio da função, tá? Então você tem aqui o cara que é o domínio da função, certo? E ela pega um outro número, que é o resultado da aplicação daquele domínio, e leva a função x, que a gente diz é a imagem da função, é o resultado da função. Tudo bem? Então, essa é uma das principais características que a gente diz. O símbolo que representa um número arbitrário no domínio de uma função é chamado de variável independente. Por que variável independente, pessoal? Porque ela é aquela variável que está em qualquer lugar que a gente tem no curso, curso, nosso conjunto. Ela não é dependente. Eu pego um valor e aí ela é independente, ou seja, eu pego o valor, independente do que eu queira. Agora, quando eu pego e aplico aquela conta e chego no outro valor lá, aí eu passo a ter uma variável dependente. Então, essa é a diferença da variável independente à variável dependente. Tudo bem? No nosso exemplo, A é a variável, né? No exemplo A é a variável dependente e a variável R é independente, certo? Ou seja, a área do meu círculo depende de quem? Depende do raio que eu tomo como exemplo. Na prática, a gente costuma dizer que funções é uma maquininha, né? Que ela pega um valor de entrada, aplica uma determinada regra aqui, aplica uma determinada conta aqui dentro, tá? E vai chegar num valor de saída. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente vai usar. O curso de cálculo é para isso, é para a gente poder estudar essas funções aí. Então, por que que a gente precisa estudar isso de novo, retomando, relembrando? Porque a gente vai trabalhar com modelos matemáticos, tá bom? E por que que a gente estuda modelos matemáticos? Porque é a melhor forma da gente poder aplicar a matemática no nosso dia a dia é baseada em modelos. E os modelos nada mais são do que o quê? Na maioria dos casos, nem sempre, mas na maioria dos casos a gente traduz como funções. Tudo bem? Então, esse é o objetivo do nosso curso. É por isso que a gente está trabalhando, é por isso que a gente está retomando o conceito de funções com vocês. Eu tenho certeza que todos já estudaram, que todos já estão acostumados, que vocês vão ser pessoas que estão muito acostumadas a lidar com a ideia de função. Tudo bem? Bem, uma outra forma da gente ver a função é como um diagrama de flechas. Que negócio é esse, né, professor Rodrigo? Que brincadeira de mau gosto. Diagrama de flecha, começa a ter um monte de nomes. Na prática é só uma forma da gente poder expressar, cara. Então você tem lá o conjunto D, aqui nós temos as nossas variáveis x, a, poderia ter aqui um b, certo? Poderia ter uma outra coisa aqui, não tem problema nenhum. E aí a gente tem isso aqui no nosso quê? Domínio, né? A gente pega cada uma dessas variáveis aqui, que são as variáveis o quê, gente? Lembrando, aqui nós estamos falando de variáveis independentes, né? Cada uma das variáveis independentes são levadas para um outro conjunto E, que nós chamamos de imagem, que são os resultados da função, e aqui passam a ser o quê? As variáveis, o quê? Que nós chamamos? Variáveis dependentes. Por que que nós falamos que são variáveis dependentes? Porque elas acontecem
de acordo com a regrinha, de acordo com a lei de formação da nossa função. Então, nós temos aqui uma regra, uma lei, que diz o seguinte, ó, toda vez que você pegar um elemento aqui, você aplica alguma regra, aplica alguma lei, e nós vamos chegar no outro resultado ali, tá bom? Então, essa é a ideia de trabalhar com funções, e essa figura mostra exatamente isso. Cada flecha conecta um elemento D em um elemento do conjunto E. A flecha indica que está associada X a f de A. Essa associação é assim por diante, e assim por diante. Então, a gente tem aqui um conjunto. Você lembra que a gente pode expressar conjuntos de outras formas, né? Lá na matemática, a gente expressa conjuntos de várias formas. A gente expressa conjunto com chaves, a gente expressa conjuntos com intervalos entre colchetes, a gente expressa conjunto com diagrama de Venn, que é aquelas bolinhas, a gente expressa conjunto com regras de formação também. Então, aqui é a mesma coisa. Então, nós estamos dizendo o seguinte: o método mais fácil de visualizar uma função consiste em fazer seu gráfico. Se f é uma função no domínio D, então seu gráfico será um conjunto de pares ordenados. Né? O que que é pares ordenados? É todo aquele conjunto, um par ordenado, vocês lembrarem lá de geometria analítica, é aquele elemento que tem assim, ó, o x e um y, né? O x normalmente está no eixo das abscissas e o y está normalmente no eixo das ordenadas. Mas esse conjunto de x, y, ou seja, esse conjunto de pares ordenados está aqui, ó, x, f de x. Isso aqui é o conjunto, é os pares ordenados. Então você tem aqui, ó, flash, ó, o que eu falei para vocês, a chave aqui, ó, aqui e aqui. Então nós temos um conjunto, isso aqui é um conjunto, tá? Isso é um conjunto, é igual, então, o quê? A todos os pares ordenados, x, vírgula, f de x, tal que, esse retinho aqui, é a mesma coisa que você escrever assim, ó, tal que, tá? Tal que x pertença a D, ou seja, o x é um elemento do meu conjunto D. Note que esses são os pares de entrada e saída, em outras palavras, o gráfico de f consiste em x, coordenadas x, y, tá? Não quero ler tudo isso, não. Bem, o gráfico de uma função, então, fornece o quê? A imagem, e a gente costuma dizer que isso é muito útil para poder entender o que acontece com a função, entender o comportamento, entender como é que as coisas funcionam. É muito comum vocês olharem é, a imprensa, vocês olharem qualquer documento, em qualquer livro, e você tem uma figura que representa o comportamento de alguma coisa, né? O comportamento da inflação ao longo dos meses. Ah, o comportamento do, do, do consumo de energia na minha casa ao longo dos meses, né? Então você tem uma coisa ali que vai mostrar para você uma relação entre o tempo, normalmente, e o resultado para aplicação daquele tempo. Isso aqui é o que a gente chama de gráfico de uma função. Então a ideia nossa é sempre essa, é poder ter o gráfico. Isso aqui é um gráfico de função, tá? Obviamente, isso aqui é um gráfico da nossa função, e ele faz o quê? Ele pega o valor da variável independente e aplica o resultado numa regra e vai chegar no quê? Vai chegar num valor aqui na minha abscissa. Então, esse cara aqui é o f de 1, ou o y para 1, por exemplo. O que é o y para 1? Quer dizer o x igual a 1, só para a gente tentar entender. Então, aqui eu criei um parzinho ordenado, tá bom? Esse parzinho ordenado que nós estamos aqui, ele tem qual característica? Ah, ele tem o valor 1 no x e o valor y, 1, que é o quem? Ele é o f aplicado no valor 1. Então, esse aqui é um par ordenado. E a gente faz a mesma coisa para o 2, a gente vai fazer a mesma coisa para o x, até que a gente pega o seguinte, um valor genérico x vai resultar num valor f de x. Esse f de x, ele é o quê? Ele é o valor que a função assume lá
no eixo Y, tá? Então você tem eixo X, eixo Y. E aí a gente chega num par ordenado X, f de X. Quando você pega todos esses conjuntos, todos esses pontos aqui, quando você pega todos esses pontos aqui, ó, você começa a fazer isso aqui, você vai chegar em quem? Você vai chegar no gráfico da minha função. Você vai chegar no retrato, na forma de poder explicar o que está acontecendo com a função. Então aqui a gente tem o quê? Uma representação baseado em gráfico. E o que são aqueles conjuntos que nós tínhamos lá atrás? Exatamente a relação. Onde é que está o domínio? O domínio são os valores que eu tenho no eixo X, ou seja, são os valores que a função vai poder assumir, tá? E essa faixa aqui, ó, o que que é essa faixa aqui? Ela nada mais é do que aquilo que nós chamamos de imagem da nossa função, tá bom? Então, essa é uma forma de você poder expressar, de você poder organizar, de você poder reproduzir o que acontece com uma determinada função. E é baseado nesses elementos, nesse exercício, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, já viram lá no ensino médio, já viram no Fundamentos da Matemática, essas disciplinas, esses conteúdos todos aqui. E por que que a gente perde tempo, então, em reapresentá-los? Por que que a gente perde esse momento que a gente poderia estar avançando já para os conteúdos de cálculo para poder fazer isso? Porque isso aqui também é conteúdo de cálculo, gente. Porque isso aqui também é, na verdade, o objetivo do cálculo, entender o que acontece com as funções. É óbvio que a gente vai criar ferramentas a mais para poder estudar essas funções. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso estudo do nosso curso, tá bom? Vamos lá então. Nós estávamos aqui, agora a gente parte para o próximo item. Vou pagar o cara aqui, vamos lá. Bem, só para a gente fazer alguns exemplos, então, tudo isso também está no livro de vocês, tá? Eu não estou inventando nada, não estou retirando nada de lugar nenhum. Eu estou trabalhando com livro-texto mesmo. Existem outras biografias, mas como a gente vai trabalhar com o Stewart, eu resolvi pegar as coisas do Stewart lá para a gente ir discutindo, para a gente ir avançando na nossa disciplina, tá bom? Então você pega lá o exemplo um, por exemplo, que ele criou para a gente. O gráfico de uma função. Então você pegar lá o gráfico de uma função f, que é esse representado aqui na figura 6, está aqui o gráfico, tá? Ele pede para você fazer o quê? Encontre o valor f de 1. O que que é o encontrar o valor f de 1, pessoal? O que que ele está falando aqui? Quando ele quer, fala assim, ó, encontre o valor f de 1. O que que ele quer saber? Ele está dizendo o seguinte, ele tá querendo falar para você assim, ó, baseado no gráfico, tá? Quando x for igual a 1, quem vai ser, quando x for igual a 1, quem é que vai ser o meu valor y? Porque, na verdade, assim, você não tem o parzinho, x e o y? A diferença é que o meu y é o f de 1. Então, ele fala o seguinte, ó, quando o meu x for 1, quem vai ser o meu f de 1? Ou seja, se isso aqui é minha função, se esse rapaz aqui em vermelho é minha função f de x, certo? Quem vai ser o valor f de 1? Ou seja, quando o meu x está aqui, que valor que a função assume aqui? Quem que é esse cara aqui? Bem, se nós estamos usando uma escala de 1 aqui, então aqui você tem 1, aqui você tem 2, aqui você tem o quê? 3. Logo, nós podemos dizer que f de 1 nesse caso vale quanto? 3, certo? E aí, essa coordenada aqui, ó, essa coordenada aqui, ela tem que valores? Ela tem para x igual a 1, o y igual a 3, certo? Então, isso é o f de 1, sem problema nenhum. E depois, e o f de 5? Quem que é f de 5?
Bem, como ele não deu a fórmula, ele não deu a equação para mim, não deu a lei. Ele deu o gráfico para dizer o que está acontecendo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar e vou contar. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. Então, quando eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu pegar o 5 aqui, a função está para baixo. Ela não chega a estar no -1. Se você olhar aqui, ó, ela está um pouquinho antes do -1, né? Ele falou assim, ó, aproxima aí, e aí ele já tentou aproximar, aproxima aí para quem? Para -0,7, certo? Aqui eu estou usando o desenho do livro, né? Eu estou usando a resposta do livro. Então ele diz o seguinte: o primeiro item está fácil, f de 1 é 3, certo? Então, quando x vai para 1, y vai para 3. E quando x vai para 5, para onde vai a função? Ela vai para o 0,7, mas ela vai para o 0,7, isso aqui quer dizer aproximado. Então, nós estamos aproximado, certo? 0,7. E aí, por que para baixo? Porque é óbvio que está para baixo do eixo zero da origem, tá bom? Então, esses são os resultados. Aí vem o seguinte, vem mais um conjunto de atividades aí que é legal, que diz o seguinte para a gente. E se a gente pedir para definir quem é o domínio da minha função? Então, olha lá. Quais são quais são o domínio e a imagem? Ah, tá, ele quer saber os dois, desculpa. Então, esse aqui, o domínio é o conjunto D e a imagem é o conjunto E. Né? Se lembrar lá da página passada, então é o domínio, é o lugar da onde sai os valores, e a imagem é o resultado da onde chega os valores. Então, aqui é o Y, certo? Quem que é o domínio? Da onde saem os resultados da minha função? Você pensar e olhar para o gráfico, a gente deu uma olhada no gráfico aqui com bastante carinho, e vou apagar ele aqui só para facilitar, tá? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor do que está acontecendo. Ó, eu vou apagar aqui para a gente ver onde é que está o gráfico da minha função e para onde ele sai, certo? Então vamos lá. Tenta olhar para o gráfico aqui, vocês. Tenta olhar para essa figura aqui. Esse aqui é o gráfico. Não tem problema a gente poder pegar aqui. Esse é o gráfico. Tenta falar para mim, ou tenta visualizar, quem que é, se você olhar o gráfico aqui, tenta falar para mim o seguinte, considerando que esse é o gráfico, tenta falar para mim aonde é que está os valores desse conjunto D aqui. Ah, tá, apagou, né? O domínio é o D, a imagem é o E, lembrando que o D é onde saem os valores de X, aí eles vão lá no valor em Y, que está no meu conjunto E, tá bom? Tenta falar para mim, onde é que está o domínio e aonde é que está a imagem aqui, né? Não vamos olhar para a resposta não, vamos tentar pensar aqui, ó. Ó, o domínio, os valores de X vão do zero, por que do zero? O zero é o primeiro valor que ele encontrou, quando X é zero, o Y é 1. Aí a imagem vem vindo, então conforme ele vai andando aqui, os valores vão acontecendo, certo? Até chegar em quem? Até chegar nesse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então ele foi do 0 ao 7. Ele usou o 0? Usou. Ele usou o 7? Usou. Então na matemática, vocês também devem ter estudado, na matemática básica e no Fundamentos, que quando a gente usa, a gente tem uma forma de representar isso, né? Então a gente diz o seguinte, ó, o domínio vai tanto do 0, inclusive o 0, até o 7, inclusive o 7. Então a gente também representa isso baseado em quê? A gente usa isso aí
naquela regrinha, você lembra que eu falei que existem várias formas de trabalhar conjuntos, de representar conjuntos? A gente pode representar conjuntos usando diagrama de Venn, a gente pode representar conjuntos usando chaves, a gente pode representar conjuntos usando intervalos, né? E a forma de representar, uma das fórmulas de representar intervalo é usando o colchete. Então, quando você pega de 0 a 7, você pode usar essa utilização, você pode pensar nessa forma aqui, ó. Então, isso aqui que você está usando, que vai do 0 ao 7 fechado. Lá na disciplina de fundamentos, você tinha assim, ó, um gráficozinho só, que era 0, aí aqui é uma bolinha fechada, até chegar no 7. Esse cara aqui era para nós uma coisa chamada intervalo, tá? Como eu estou falando de reais, é, a gente tem aqui uma característica bem legal, né? Se esse intervalo no conjunto é nos reais, quantos, quantos elementos tem esse intervalo aí? Quantos números existem aí dentro? Quantos? De 0 a 7. Sete números? Sete números inteiros, né? Se eu começar a pensar nos racionais, que é todo aquele número que pode ser dividido da forma, que pode ser escrito da forma A sobre B, eu tenho mais uma infinidade. E se eu pensar nos irracionais, que é aquele que eu não posso escrever na forma A sobre B, eu tenho uma outra quantidade infinita de números, né? Então, quem gosta de matemática aí, existe uma disciplina matemática chamada análise, que a gente mostra que qualquer intervalo AB, com A diferente de B, óbvio, nos números reais, vai ter uma quantidade infinita de números lá dentro. Sempre é possível encontrar um número lá dentro, tá? Então, esse intervalo aqui tem uma infinidade de números. E aí a gente pensa o seguinte: quando o zero, quando o zero varia, né? Quais são os valores que a gente tem para o y? O y vai do -1, -2, que é quando o x é 6, né? Até o quem? 2. Opa, opa, opa. Arruma aqui, Rodrigo. Aqui. Então, 3 não, né? Não é 3. Aqui é 2. 1, 2, 3. E vai no 4. Ó, percebam que existe valores de x que dá -2. E existe valores de x. Quando que x dá -2? Quando x for igual a 6. Aí você tem -2, tá? E vai até o 4. Quando que x dá 4? Quando for 2 aqui. Aí você vai no 4, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente tem o domínio de 0 a 7, a gente fala o seguinte: a imagem, que é os valores de variação, vai de -2 a 4. Esse cara aqui é chamado de imagem da minha função, tá? A forma mais comum no cálculo para a gente definir uma função é por meio de uma equação algébrica. Por exemplo, a equação y igual a 2x menos 1 define y como uma função de x. Podendo expressar isso na notação de função, nós teremos então f de x igual a 2x menos 1. Aqui é uma outra forma. Aqui o que que a gente tem? A gente tem a lei de formação. Lei só, professor? Não, pode ser regra também, tá? De formação. Pode ser o quê? Pode ser equação que expressa a relação entre a variável independente. Quem que é variável independente? Variável independente. Qualquer valor de x, eu vou ter um valor dependente. Que depende do quê? Depende da minha fórmula aqui, tá bom? Então, essa é a forma como a gente expressa e trabalha
as nossas equações, tudo bem? As nossas funções, desculpa. Recomendação: façam a leitura do capítulo no livro-texto, tentem assistir as aulas para que a gente possa realmente avançar, tá bom? E aí a gente vai se organizando para poder fazer com que as coisas funcionem melhor, tudo bem? Esse curso ele tem uma característica de ser relativamente rápido para a gente poder digerir tudo isso que a gente está vivendo. Não é um negócio trivial, né? Então a gente tem que ter, eu tenho essa compreensão de que a gente vai ter que ter um pouco de paciência para vocês, mas vocês vão ter que estudar um pouquinho também, vocês vão ter que gastar um pouco. Provavelmente as avaliações vão acontecer em dias de finais de semana. As avaliações serão feitas online. Eu vou definir uma atividade que eu vou chamar de prova. Vocês vão entrar, vou ter um tempo lá para responder e aí a gente avança. Tudo bem? Voltando então para o nosso texto, então a ideia é de que toda vez que nós falarmos de representação de funções, a gente tem quatro formas de representar a função, aquilo que eu vinha falando. Verbalmente, que é descrevendo com palavras; numericamente, que é por meio de palavras aqui, por meio de tabelas e valores; visualmente, que é por meio de um gráfico; e algebricamente, que é por meio de uma equação. Vocês olharem, tudo que nós fizemos até agora, a gente já verificou essas possibilidades. A gente já definiu uma função baseado em palavras, que foi o exemplo da área em função do raio. A gente já trabalhou com funções baseado em tabela, que é o caso da população, né, que está aqui, inclusive, a tabela. A gente já trabalhou funções baseado em gráfico, foi o último exemplo que a gente deu, só um gráfico e a gente começa a tirar informações dali. E, por último, a gente tinha fechado com a ideia de termos uma representação é, por base em equação. Então tá aqui, né? Mais uma vez os exemplos. O primeiro exemplo, que é quando você pega verbal, você vai ter, depois você chega numa relação de área em função do raio, tá bom? Aqui nós temos o raio, tal que o raio é maior, a área também vai ser maior. Esse símbolozinho aqui quer dizer o seguinte: nós estamos tendendo ao infinito, tá bom? Ou seja, o raio não vai ter que ser, você não tem como ter área negativa, então o raio não existe negativo. Ele vai do zero, e aí a área é zero, tem um ponto, né? Conforme ele vai aumentando, a área vai aumentando progressivamente. Ela aumenta numa relação de quadrado, inclusive. Se você pensar e você lembrar um pouquinho dessa equação aqui, você sabe que você vai ter alguma coisa desse jeito aqui, ó. Tentando fazer lembrar do gráfico, né? Você pensar que aqui está o raio e aqui está a área, você tem uma equação que vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, ela sai do zero e ela tende ao infinito, tá? Por que que ela tende ao infinito? Porque ela vai ficando cada vez maior conforme você vai aumentando ali, tudo bem? A ideia numérica que a gente tem aqui, né? Ó, você pensar numericamente. Então, você tem fornecer uma descrição da função em palavras, P de T, a população humana mundial. Para medir no tempo T, de modo que T igual a zero corresponda ao ano 1900. E a tabela T, a tabela 2 vai chegar nesses valores aqui, tá bom? Então a gente vai ter chamado diagrama para poder expressar isso aí. Quer ver como que isso aqui fica legal? Na próxima transparência, dá para a gente mexer um pouquinho, bacana essa ideia. Se ele não pisar no tomate comigo, não pisou dessa vez, então tá aqui, ó. Ó que bacana. A gente pegar, depois eu vou voltar lá, mas olha aqui, ó. Se você olhar o gráfico lá atrás, o que que você tinha? Aqui, ó, é... aqui você tem o tempo T, tá? O que que é o tempo T para nós? O tempo T para nós é o tempo. O T aqui é o tempo. Tempo em quê? Em anos, tá? Então, eu vou partir aqui, o zero para mim é a origem, é o ano de 1900. Então, aqui você tem 1920, 1940, 1960, 1980, 2000,
2020, 2000 e assim nós teríamos para frente. Aí, para cada um desses elementos, nós temos uma população baseada em 10 a sexta. 10 a sexta, se vocês lembrarem, né? 10 a sexta é o quê? 10 a nona, desculpa. 10 a nona, nós estamos falando de bilhão, tá? O que que é 10 a nona? Vocês lembram? É 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui você tem mil, aqui você tem milhão, aqui você tem bilhão, tá bom? Então aqui é a população baseada em bilhões. Então lá em 1900, nós tínhamos aqui, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você tem sete. Então você está falando aqui, ó, que você tinha menos, lá em 1900, você tinha menos de 2 bilhões de habitantes. Quando chega em 2000, aqui, ó, quando chega no ano 2000, por que 2000, professor? Nós partimos de 1900 com mais 100 em 2000, tá? Nós temos algo em torno de um pouco mais, não sei se vai dar, precisa fazer uma regrinha aí certinho, mas nós temos algo perto de 6 bilhões de habitantes no mundo, tá? Aí existe, então percebam que aqui eu só estou pegando pontuais, né? Ó. Eu não sei quanto que era aqui, ó, em 1930, por exemplo, mas aqui eu estou pegando pontual. Aí existe uma ferramenta matemática muito importante que chama ajuste de funções. Ou seja, eu vou testar como é que eu consigo pegar esses pontos aqui e eu vou ajustar uma função. Essa é uma das principais ferramentas para a gente pensar em modelo. Por quê? Porque se eu tiver todos os valores, você lembra que eu falei que aqui embaixo, nos intervalos, nós temos infinitos valores? Então aqui eu estou pegando anos, mas um ano tem quantos dias? Um dia tem quantos minutos? Um minuto tem quantos segundos? E por aí vai. Então você começa a ter problemas na hora de você mexer com isso. Então você não consegue dar conta de fazer todas as características que você tem. Mas você consegue amostrar, você consegue pegar valores. E se você descobrir que essa amostra tem uma tendência, aí o que que você pode fazer? Ah, eu vou ajustar uma função. Opa, mas espera aí, eu tinha valores e eu quero ter uma função. Por que que eu quero ter uma função? Por que que nós falamos que nós estamos estudando cálculo? Para descobrir ferramentas que ajudem a gente a entender funções. Na prática, traduzindo tudo isso para um português menos matemático, nós vamos descobrir ferramentas que ajude a gente a entender o que os modelos estão nos dizendo, o que a realidade está nos dizendo. Então a gente consegue entender o que está acontecendo. E é o que aconteceu aqui, ó. Você pegar, é isso mesmo que fez, ó. Quando eu falei, vamos ajustar uma função, foi isso que esse cara fez aqui. Ele ajustou a função. E aí ele chega e faz o quê? O que que ele fez? Ele pegou o resultado lá, a dispersão, ele tem uma representação que possibilita absorver os valores. Em vez disso, ele vai criar uma fórmula para a função. Certamente é impossível dar uma fórmula explícita que forneça a população humana exata em qualquer momento, mas é possível encontrar uma expressão para que essa função se aproxime da população humana num determinado período de tempo. De fato, usando o método que nós podemos até discutir lá na frente, né? Tá lá na seção tal, a gente pode encontrar o quê? Uma aproximação para a população. Então, as pessoas trabalham muito com isso. Como é que vocês acham que o IBGE vinha fazendo? Nós ficamos 10 anos sem censo, né? Como é que nós ficamos? Na verdade, era para acontecer um censo em 2000, era para ter, desculpa, 2010, era para ter acontecido um em 2020, 10 anos depois, né? Nós temos que ter censo, contar a população brasileira de 10 em 10 anos. Nós não tivemos em 2020, por conta de pandemia, de vários outros problemas, que não vou entrar em detalhes aqui, mas o que acontece? Agora a gente tinha estimativa. Como é que funcionava a estimativa?
né? Você pegava uma amostra, chamada amostra por domicílio, para poder estimar a população brasileira. E o que que nós estamos descobrindo agora? Que a população brasileira é menor do que nós tínhamos estimado. Nós trabalhávamos com uma estimativa de 215, 216, né? Os mais otimistas falavam até 220. E eu, por exemplo, falava já por questões de aproximação. Ah, o Brasil tem quanto? Ah, tem 220 milhões de habitantes. E a gente percebeu que não vai chegar nem a 210. Nós vamos trabalhar com 207 milhões de habitantes, ou seja, as estimativas não estavam fazendo a leitura, por isso que é um problema de você ter que medir efetivamente de tempo em tempo. Por quê? Porque nós passamos muito tempo sem medir com uma perspectiva de aumento. Mas aí quando você mede, você fala assim, opa, peraí, nós temos que mexer um pouquinho nos dados, porque não é bem assim. Então aí o que que você consegue encontrar? Você encontra uma fórmula, né, que aproximou, a fórmula aproximou, pegou esses valores que nós tínhamos aqui e aproximou, ajustou para esses aqui. Então você encontra uma linha, essa linha aqui é uma linha de ajuste. Você ajustou os dados, ajustou os dados, tá bom? Esse ajuste permitiu com que você encontrasse o quê? Encontrasse uma equação, né? Quem que é essa equação? A equação diz o seguinte, ó, a população, dados anos, ela é aproximadamente 1,43653 vezes 10 a nona, ou seja, 1,4 bilhão e alguma coisa, né? Nós estamos falando aqui, vezes um fator, isso aqui normalmente é um fator temporal para o tempo t. Essa é uma equação que a gente trabalha muito bem, existem várias funções, né? O ajuste é bem razoável, a função f é chamada modelo matemático, olha aqui, ó, bacana, modelo matemático do crescimento populacional. É muito bacana isso, porque você consegue pegar problemas reais, transformá-los em ferramentas, em modelos matemáticos, e a partir daí você consegue saber quando que vai ser a população máxima, quando que vai ser a população mínima, essa população ela vai fazer o quê? Ela tem qual foi o período que ela mais cresceu, aonde que ela teve inflexão ou não. Então você vai começar a discutir um monte de coisa que a gente vai poder trabalhar baseado nessas formas aí, tudo bem? E aí a gente chega naquilo que nós chamamos de fórmula, desculpa, explícita do nosso problema. Tudo bem? Partindo para o próximo, então. Então, o que que ele diz para nós? Que a função P é um exemplo típico das funções que aparecem quando tentamos explicar o cálculo do mundo real. Começamos com uma descrição verbal, né, de uma função. Então, é possível que a partir de dados experimentais possamos construir uma tabela. Então, olha que bacana. A gente tem uma descrição verbal, ou seja, nós temos um problema posto, que nós vamos ter transformar numa função, tá bom? Ou seja, nós relacionamos quantidades. Então é possível, a partir daí, criar dados experimentais. O que que é dados experimentais? Você vai lá e verifica se os dados realmente estão de acordo, né? Uma amostragem deles. Você pega e mede. Ó, se variar esse valor aqui, o que acontece com esse outro aqui? Se você variar a variação, a variável independente, como é que a variável dependente se comporta? Essa é a brincadeira que a gente faz. Então a gente constrói, baseado nisso, o quê? Uma tabela de valores, certo? Que é a minha função. A partir daí, o que que eu vou fazer? Eu vou realizar uma aproximação, né? Ou seja, eu vou realizar um ajuste para poder chegar numa expressão matemática para minhas funções, quando é possível. Esse é a primeira parte da brincadeira. A partir do momento que eu fiz essa primeira parte, eu tenho ferramentas que eu crio, que eu estudo com cálculo diferencial integral, que vão ajudar eu entender e medir o comportamento daquele modelo matemático que eu criei, daquela o quê? Função
que eu estou estudando. Então, a partir daí, você começa a fazer um monte de coisa, você começa a inferir um monte de coisas a respeito do problema, tá bom? Existe também aquela do custo, né? Ó, o custo da carta de correio baseado em quem? No peso, certo? Novamente, a função é descrita em palavras, o custo do envio pelo correio é um grande envelope do peso d'água. A regra usada pelo Correio dos Estados Unidos, a partir de 2019, é a seguinte: paga-se $1 para um peso de até 25 gramas e mais 15 centes para cada 25 gramas adicionais, ou fração, até 350 gramas. E para essa função, uma tabela de valores é aproximada, mais convenientemente pela tabela 3. Então, aqui você tem uma outra forma de representar. Ó. O que que ele fez? Ele fez o seguinte, ó, olha que legal. Se o peso meu está de 0 a 25, eu pago $1. Para cada cente a mais, ou seja, de 25 a 50, ou seja, eu vou pagar 15 centes, certo? Se tá, então, ó, para cada 25 gramas, ó. Por que que é 25? Então, você tinha 25. Se aumentou 25 aqui, eu pago $1 que eu já tinha, mais 15. Aí eu já tinha aqui, ó, 1,15. Aumentou mais 25, qualquer valor aqui dentro, eu vou pagar 1,30. E assim vai sucessivamente. Essa tabela tem uma característica, ela é chamada de tabela de função tabular, né? Você pegar essa função, ela vai ficar um gráfico legal pra caramba, que ele é um gráfico mais ou menos assim, ó. Você pegar aqui, ó, de 0 a 25, então vamos pensar que aqui está o peso e aqui está o custo. Então você tem aqui 25, 50, 25, 50, aqui vai ficar 75 e por aí vai. De 0 a 25, tá aqui, ó, eu pago $1. De 25 a 50, eu pago 1,15, certo? De 50 a 75, eu pago quanto? Eu pago 1,50. E por aí vai. Então, ela é formada desse jeito aqui, ó. Você tem uma tabela, uma função que ele chama tabular. Então, ou escada, tem vários nomes para isso tudo, tá? Mas entender o que acontece é legal. Tudo bem? E por último, o gráfico da figura 1, que representa os mais natural das funções de aceleração vertical. É verdade que seria possível notar uma tabela de valores, tal. Então, esse último aqui é para aquele do terremoto lá. Se vocês lembrarem lá da função, eu não vou tentar voltar agora, porque senão eu vou me perder, mas provavelmente dá para voltar sim. Eu acho que aqui a gente consegue voltar porque está no começo, não vai dar muito problema. Eu acho. Aqui, moçada, que legal. Ó, esse gráfico aqui, ó, o que que você tem? Então você tem aqui o quê? Uma, conforme passa o tempo, você tem uma aceleração, certo? Então esse é um gráfico mais difícil de criar. Aqui provavelmente você não vai criar uma equação para isso. Você não vai conseguir ajustar uma equação para isso. Até existem algumas ferramentas matemáticas que permitem estudar tudo isso. Até dá para a gente tentar dar conta disso aqui tudo, né? Mas uma equação tranquila para estudar isso vai ser mais difícil. Provavelmente a gente vai ter que fazer algumas ferramentas aí, brincar com algumas outras coisas. Tudo bem? Uma equação que estude mesmo isso vai ser um pouquinho mais difícil para a gente dar conta. Mas existe, é um problema clássico, é um problema que existe. A gente pode tentar aproximar isso por funções periódicas, né? Você tentar imaginar que aqui você tem períodos aqui assim. Aí a gente vai ver quem que responde a esses períodos, cosseno, seno, uma mistura dos dois aí. Tem várias coisinhas que você pode tentar brincar, né? Você pode tirar os pontos que a gente chama de outliers, que são pontos que estão muito fora da curva, para poder tentar entender
qual é o modelo. Como aqui você teve um terremoto muito grande, não vai dar conta de fazer isso, não. Mas o movimento, por exemplo, nesse caso, a gente sabe que as placas, existe um movimento da terra das placas. Então, se eles têm uma característica, por exemplo, aqui periódica, a gente até dá conta. Quando estoura esse período aqui, bom, você tem uma situação um pouquinho mais complexa. E aí você vai ter terremoto, vai ter todas as consequências daquilo que a gente mexe, tudo bem? Então, esse é um pouquinho da nossa, dos nossos problemas pela frente, tá? Pessoal, era um pouco disso. Esse é o primeiro dia, primeira aula, primeira conversa nossa. A partir de amanhã a gente passa a ter mais algumas coisas. Não se esqueçam que eu vou deixar essa aula gravada, vou tentar ver o que aconteceu aí com esse monte de gravação que eu parei e continuou, mas a gente vai deixar isso gravado. A gente vai deixar algumas aulas que eu tinha falado lá no vídeo de apresentação para vocês irem acompanhando, para ter outras formas de explicação, que eu acho que é bastante salutar. Não quer dizer que vocês não possam procurar outras coisas por aí pela frente, e a gente vai, a partir daí, começar a trabalhar. Eu, a partir do final da semana, já devo ter uma primeira lista. Provavelmente não vou me preocupar muito com função, porque aqui isso aqui é mais uma introdução, uma recapitulada das nossas ações e das nossas atividades, tudo bem? A partir de amanhã a gente já começa a ter algumas informações um pouquinho melhores, né? Por exemplo, para descrever, para calcular, a gente já começa a avançar um pouco mais. Quarta-feira a gente já entra, de fato, em limites e derivadas. Limite, embora não esteja na ementa, e eu não vou cobrar em provas e trabalhos, mas limite é muito importante porque ele ajuda você a definir derivada. Depois ajuda a definir integral. Então, se você não entender o conceito de limite, e eu não vou fazer o conceito rigoroso, eu vou só dar a ideia mesmo do que o limite representa, de como a gente pode estudar o comportamento das funções baseado em limites, a gente pode construir conceitos com algumas falhas. Então, eu não consigo não olhar para tudo isso. Não quer dizer que eu vá cobrar. Vamos calcular limite de um sobre alguma coisa. Não, eu não vou fazer isso, porque não é esse o objetivo do nosso curso. Nós estamos aqui não num curso, não uma disciplina de cálculo 1 de um curso de matemática. Nós estamos aqui numa disciplina de cálculo 1 para o curso da área de exatas, para engenharias, para as outras atividades que precisam ter a disciplina de cálculo 1. Tudo bem? Até amanhã, então. Forte abraço para todo mundo. Precisando, é só entrar em contato que a gente vai tentando, dentro do possível, ir respondendo para todos vocês. Tá ok? Vou parar a gravação agora.